Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Futuro de Jorginho, meia do Arsenal. Pode ser o Flamengo? Felipe Luiz terá muito trabalho. Acho que ficou muito claro no jogo de ontem o quanto trabalho terá o nosso treinador. Luizito Soares aparece e fica na resenha com o De Arrascaeta. Misterioso caso De Arrascaeta, por sinal. Caso Léo Pereira foi grave, e nós vamos mostrar aqui para vocês o que foi que aconteceu com o Léo Pereira, o fato dele deixar os Estados Unidos às pressas para poder retornar ao Brasil. Rapaz, um negócio muito grave aconteceu e muita gente falando, o familiar dele e tal. Não é só isso, não. O familiar dele, ao que parece, né, foi assassinado, foi morto, na verdade, por um policial e parece que não estava fazendo coisa certa, não. Mas, enfim, tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Queria pedir a todos vocês que deixem um like e inscrevam-se no nosso canal Flamília da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui para o Flamília da Nação. Nós vamos rodar a vinheta. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Sobe, drone. Galera, Flamengo, primeiro o seguinte, né? Que início de ano esquisito. Mas muito esquisito. Flamengo jogando no Nordeste, com públicos pífios, públicos muito pequenos. E aí, eu vou dizer, a culpa é do torcedor? Lá, não. A questão é, o torcedor deixou de ser otário. Há anos o Flamengo se lixa para o seu torcedor off-Rio. Há anos. E há anos coloca jogos para jogar fora do Rio de Janeiro, cobrando o preço de ingressos altíssimos, e mete lá o seu time sub-20, aquela coisa toda, e a torcida vai lá e lota. O torcedor não é otário. O torcedor enxerga. Primeiro que esse time sub-20 do Flamengo não me representa em nada. Um time sem alma, sem vontade, sem coração. Sempre disse o seguinte, no Flamengo pode faltar tudo, menos vontade. É um time sem alma, um time ridículo. Pior do que isso, é um time carente de talentos individuais. Pode ter certeza que pouquíssimos dali vão dar frutos. É nítido isso. Dói no coração ter que dizer isso, mas é verdade. O Flamengo tem bons valores no sub-17 e acrescenta-se ali o Lohan. Além disso, dói. Olha, tô até com terçol. Deu terçol, cara, na minha vista, ter que ver o Flamengo jogar novamente com Pablo, que entrega um gol de forma bizonha. Como é? Jogador medíocre, bizonho. Thiaguinho e Carlinhos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, os caras não têm mais que estar no Flamengo. Mandaram 90 jogadores embora agora da base, por que não mandaram esses também? Não nos representa em nada. Falando sobre o profissional, uma partida que a gente vai ter que ter muita paciência. Eu já venho dizendo isso há algum tempo. Muita gente diz, você está pessimista, você está para baixo e tal. Não é isso. É porque eu já entendi o recado. Nós vamos mudar o modelo de gestão. E o modelo de gestão vai ser um modelo de recomeço. E tudo que é recomeço, meu amigo, demanda paciência. E tudo que o torcedor do Flamengo não tem é paciência. Então, ontem, todos acham que o Felipe Luiz vai fazer milagre. A gente vem pedindo aqui a contratação de atacantes há muito tempo. Não é atacante, é atacantes.
Porque o Flamengo perdeu simplesmente Pedro e Gabigol. Perdeu 2 jogadores que nos últimos 4, 5 anos eram os melhores da América. Perdeu esses jogadores. Ah, mas o Pedro volta no meio do ano. Gente, no meio do ano. E aí, até voltar uma lesão de 1 ano, gravíssima e tal, demanda tempo. O Flamengo não pode esperar por um jogador. O Flamengo não é um time que para jogar 6 meses tem que ter o ano inteiro. O Flamengo tem que mapear o mercado e trazer um atacante com urgência. Ah, mas o Felipe Luiz falou, já tem o Juninho. O Juninho parece que é a solução. Olha a pressão que estão colocando nas costas desse jogador, hein? Olha a pressão que estão colocando nas costas dele. Ele ser o novo Pedro, ele ser o novo Gabigol. É uma pressão desumana. O Flamengo precisa ter pelo menos 2 atacantes. Porque o Felipe Luiz ontem ele quebrou a cabeça, tentou botar o Alcaraz e ele, infelizmente, pré-temporada é teste mesmo, ele tem que tentar. Foi uma tragédia, o Alcaraz terrível, sumiu o Alcaraz, não jogou absolutamente nada. No último lance do primeiro tempo ainda fez uma cabeçada e tal, mas foi uma atuação tenebrosa. Tentou, no segundo tempo, o Gonzalo Plata, que já, segundo informações que temos, já falou para o Felipe Luiz que não quer jogar ali, que gosta de jogar aberto pelo lado. O Bruno Henrique também disse ao Felipe Luiz que quer jogar pelo canto. Então, meus amigos, o Flamengo não tem atacante. O Flamengo vai depender do Juninho, que está chegando com pompas de ser a maior contratação do Flamengo de 2025, pelos números que teve no Azerbaijão. Não é pressão demais em cima de um jogador. Não estou nem contestando a contratação mais, criticando o jogador. Estou dizendo que é pressão em cima dele. É um problema para ele carregar. E é óbvio que o Felipe Luiz vai ter muito trabalho, porque a diretoria acha que o elenco é excelente, que o time é excelente, que aquilo que tem ali o Flamengo vai fazer grandes campanhas e tal. O elenco do Flamengo é bom elenco, mas ele é deficiente em vários setores. O melhor jogador do Flamengo continua sendo o Gerson e o Wesley. Os dois continuam voando, parece que foi continuação da temporada passada. Os dois voando e os outros... Aliás, o que dizer do De Arrascaeta? De Arrascaeta que estava ali trocando ideia com o Soares, Luizito Soares. O De Arrascaeta, ele fez uma cirurgia muito simples. De todos os procedimentos cirúrgicos, essa é a mais simples de um jogador de futebol, que é uma artroscopia. A cirurgia, ela demanda 15 dias para retornar. Ela sabe que dia que aconteceu? Dia 14 de novembro. Hoje é 19 de janeiro. Eu vou repetir. 14 de novembro. Ele foi afastado das rodadas finais do Campeonato Brasileiro para não precisar operar nas férias, para ter as férias dele, e continua se recuperando? Que loucura é essa? Há quanto tempo o Arrascaeta continua se recuperando no Flamengo? Será que a gente vai ter torcedor de jogador a partir de agora, que a gente não pode criticar determinados jogadores, né? Será que não deu para perceber ainda que o Arrascaeta, o problema dele não é recuperação de joelho, é fortalecimento muscular por conta de um problema grave que ele tem no pubis e que para muitos jogadores é um problema incurável, um problema que o jogador leva para a carreira inteira e que muitos deixam de jogar futebol por causa disso? E eles tentam esconder isso do torcedor? E nós precisamos de um jogador para essa função, porque não iremos ter o Arrascaeta na plenitude o ano inteiro. Principalmente com jogos quarta e domingo, com o Flamengo fazendo 80 jogos na temporada. O Flamengo precisa de reforços, gente. O Flamengo tem jogadores de lado, bastante. Tem vários. Não tem um armador para jogar ali na função do Arrascaeta. Quando ele não joga, teve que botar Gonzalo Plata, Alcaraz, fazendo aquela flutuação ali, aquele falso 9. E nenhum deles tem o talento do Arrascaeta e não vai conseguir performar como ele. Aliás, o Alcaraz, em 20 milhões de euros, hein, cara? Que loucura. Bom, estava fora de posição. É bom destacar que o Alcaraz é segundo volante.
Só vou começar a falar do Alcaraz, a criticá-lo após vê-lo depois dessa sequência, no início de temporada, jogando na sua posição. Fora de posição, não é correto criticá-lo. É muito claro que Felipe Luiz vai ter muito trabalho. E um dos jogadores que o Flamengo realmente tem um interesse é Jorginho. E o Jorginho pediu 2 milhões de reais de salário ao Flamengo e pediu também um valor de luvas. Os valores, eles são acima do que o Flamengo pretende. As negociações, elas estão em andamento. Mas, segundo uma fonte nos garantiu, não existe uma diferença tão grande assim. O Flamengo pode ser que chegue a um acordo, sim, a qualquer momento para a contratação do Jorginho. Só que essa mesma fonte disse o seguinte: o Arsenal não vai liberar. O Arsenal só deve liberar o jogador ao término do seu contrato, ou seja, no meio do ano. Quer dizer, uma contratação para o meio do ano. Então, não vai adiantar nada. Precisamos de jogadores para agora. Precisamos de outros jogadores. Pelo menos é a minha opinião. Ah, vai com o que tem. Gente, o sub-20 do Flamengo é muito limitado. Não dá para contar com muitos jogadores que ali estão. Olha o que está acontecendo no Campeonato Carioca, a vergonha que está sendo. Eu nunca vi, há anos, o Flamengo começa o Campeonato Carioca com sub-20 e nunca vi o que está acontecendo nesse momento. É uma vergonha. Falando sobre o caso Léo Pereira, que teve que deixar os Estados Unidos às pressas porque perdeu um familiar, nós apuramos e descobrimos qual foi o familiar e o que aconteceu. Segundo o nosso dia.com.br, o primo do jogador Léo Pereira, do Clube de Regatas do Flamengo, é um dos homens que morreu no confronto com a polícia nesta sexta-feira, dia 17, em Ponta Grossa, Paraná. O atleta estava nos Estados Unidos participando da pré-temporada, mas foi liberado para resolver problemas pessoais. O rapaz foi identificado como Wesley Henrique Gomes Borges, 31 anos. O confronto com a Polícia Civil do Estado do Paraná e da Polícia Militar do Estado do Paraná terminou com 6 óbitos. A quadrilha estava numa chácara entre os municípios de Ponta Grossa e Palmeira, quando aconteceu o confronto armado. Nenhum agente de segurança ficou ferido no caso. O grupo era especializado em crimes violentos como roubos a banco e a carro forte. Olha só que loucura, né? Não tem nada a ver. Informações do portal A Rede. É claro que isso não tem nada a ver com o jogador, que não deve pagar pelo que o primo faz, mas é notícia, envolve uma liberação de uma pré-temporada do jogador do Flamengo, né? E a gente tem que trazer aqui para vocês. Enfim, coisa tá feia, que início de ano esquisito. Saudações rubro-negras, um grande abraço. Não esquece de deixar o like.